Queridos e queridas, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Dr. LR, hoje cheio de ódio, porque eu já estava com esse vídeo gravado e eu fui ver agora que estava tudo desfocado, então eu estou tendo que gravar esse vídeo de novo. Já é difícil gravar vídeo, então quando eu gravo e fica bom, geralmente a câmera me sacaneia e não grava os vídeos, ou grava numa qualidade ruim. Mas hoje eu vou falar de um tema interessante, um tema que geralmente a gente sempre pega um paciente ou outro que tem esse tipo de dúvida e que vem com essa queixa no consultório, que é sobre dores de cabeça e pressão alta. Será que existe relação direta, uma estar causando a outra? E eu vou explicar um pouquinho aí algumas coisas para vocês, que eu espero que fique um pouco claro, que você tenha isso na mente, que não reproduza por aí afora algumas bobagens, algumas coisas que é difícil da gente tirar depois da cabeça do paciente. Like no vídeo, like no canal, se inscreve, por favor, vai, dá uma clicada aí nesse inscrever-se, que é um botão só, é de graça. Eu estou passando para vocês aqui um tipo de consulta, estou pedindo apenas a tua participação, a tua inscrição e já vai me ajudar bastante. Não se esqueça também de compartilhar o vídeo, põe aí nas suas redes sociais e vamos depois da vinheta. Olha só, eu vou falar hoje para vocês uma coisa que às vezes é chato, é difícil de ficar explicando, às vezes a gente explica essas coisas para os pacientes, demora um tempão explicando, às vezes adianta, às vezes não adianta. A gente já tem pouco tempo para falar as coisas na consulta. Bom, e tem paciente ainda que vem com o mesmo problema, vem com o mesmo estilo de queixa e que a gente tem que realmente orientar certas coisas. Hoje eu vou falar sobre as dores de cabeça e a pressão alta. Primeira coisa que vocês têm que entender, a pressão normal de um paciente é esta aqui, 12/8 ou 120/80, a gente abrevia, tira os zeros, então fica mais fácil para falar, mais fácil para entender. Então pensa que o normal é 12/8. O primeiro número é a pressão sistólica, é a pressão de força de batimento do coração, força de ejeção do coração. O segundo número é a pressão diastólica, a pressão de resistência dos vasos sanguíneos. Não precisa saber agora a diferença de um para o outro, mas em geral quem tem pressão alta é aquele paciente que tem aumento dos dois valores, tanto do primeiro quanto do segundo. A pressão alta, portanto, é aquele paciente que tem uma pressão de 14/9 ou mais, tá? E, gente, uma coisa que tem que ficar muito básico para vocês é o seguinte: o problema de pressão alta de verdade, a doença pressão alta, aquela que o paciente lá, velhinho, idoso, geralmente toma aqueles remédios de posto de manhã, de noite, cedo pela manhã, esse tipo de problema de pressão é um problema que não dá sintomas. É um problema que o paciente ele não sente nada, é uma coisa sorrateira. Para você ter um problema de lesão de órgão-alvo, ou seja, você ter lesão nos seus órgãos por causa de pressão muito elevada, geralmente a pressão tem que estar muito, muito, muito elevada. Mais que 20 de sistólica, mais que 21, mais que 22. E mesmo assim, às vezes, tem paciente saudável na emergência que não está tendo lesão de órgãos-alvo. Então, o paciente que está tendo algum sintoma relacionado à pressão alta, alguma lesão relacionada à pressão alta, geralmente é uma pressão que ela está muito descontrolada, que o paciente ele não consegue mais ter mecanismos de autorregulação. Mas, novamente, é o que eu falei, você não vê isso num paciente que está com uma pressão de 160, 170, é muito difícil. E uma outra coisa que os pacientes às vezes não levam em consideração, que não é dado tempo para poder explicar, é que a nossa pressão ela altera de acordo com o estresse do dia a dia, de acordo com uso de substâncias, de acordo com dor, de acordo com coisas que realmente estimulam o nosso organismo. Eu sempre falo para os meus pacientes, tem uma rua aqui atrás da clínica que geralmente tem um bando de animal que passa fazendo maior barulho, às vezes o cachorro também fica latindo. É uma rua que se eu correr, disparar na corrida, correr, parar, medir minha pressão, ela vai estar lá nos seus 16, nos seus 17. Minha frequência cardíaca vai estar lá em cima também. E não quer dizer que realmente eu tenho um problema de pressão alta. Isso é um mecanismo de adaptação, é um mecanismo que o meu corpo está se adaptando a um movimento ali mais estressante. Se o paciente está com dor, se o paciente ele está estressado, se o paciente está nervoso, geralmente a pressão ela vai estar alta também. Então você já deve conhecer o paciente que às vezes fala: puxa, eu tô com uma dor de cabeça, tô sentindo aqui apertado, aqui em cima. Aí, doutor, eu fui ver minha pressão, ela estava alta.
ela estava 16, 17. Aí ele vem na consulta já pensando que o problema é pressão alta. Ele já vem, às vezes, até ordenando, né? Ele já vem falando, viu, eu vi que minha pressão estava alta quando eu estava com uma dor de cabeça, então eu quero que você me passe aí um remédio para pressão, né? Porque a minha pressão está alta, a minha pressão é o problema. O paciente já vem ordenando, ele já vem mandando, né, você fazer o seu trabalho, isso é uma maravilha, eu amo paciente desse estilo, mas é aquilo que eu disse, às vezes a gente tem que sentar, fazer a medicina certa, colocar o paciente e falar, escuta, se você está com dor, se você está estressado, se você está nervoso, tua pressão vai aumentar. E não adianta eu ficar dando remédio para pressão, eu tenho que dar remédio para tua dor de cabeça, eu tenho que dar remédio para você relaxar, um remédio que vai te acalmar, que vai tirar o teu estresse. Então, para mim, seria muito fácil ter esse tipo de paciente no consultório. O paciente fala que está com dor de cabeça, foi ver tua pressão estava alta, acha que é a pressão que está fazendo a dor de cabeça, pede um remédio para pressão, eu dou um remédio para pressão, falo, daqui 30 dias você volta, vai medir em casa, ver se ela está baixando. E, isso não é a medicina de verdade, não está resolvendo o problema na sua raiz, não está dando realmente o que o paciente está precisando. E para mim poderia ser muito fácil, a consulta ia durar 5 minutos, mas não é realmente o que a gente quer. Tem muito paciente que ele é jovem, paciente às vezes que tem 30 anos de idade, que tem 35 anos de idade. Quando o paciente vem pedir um remédio para pressão, porque ele está com uma dor de cabeça, lembre-se do seguinte, pressão alta não tem cura, ela tem controle. Então, geralmente é um paciente que está pedindo um remédio que você está dando, que você vai prescrever para uma doença que a pessoa vai tomar para o resto da vida. Então tem que ter cuidado, tem que ter isso na cabeça. Não quer dizer que você vai tratar a tua pressão alta, ela vai controlar e você vai parar de tomar o remédio. O problema de pressão alta de verdade, ele é uso contínuo. Ele precisa do remédio sendo usado constantemente. E geralmente são pacientes que vão usar o remédio por tempo indeterminado. A gente não vai tirar tão cedo. E mais um adendo aqui, às vezes as pessoas elas ficam muito preocupadas com uma pressão elevada. Às vezes tem paciente aqui desesperado falando, doutor, eu vi minha pressão estava 17, 16, 18. Poxa, eu tenho que baixar, me dá um remédio logo. Às vezes vai até para o pronto-socorro pedindo remédio para baixar a pressão, não está sentindo nada. Ele vai só para o pronto-socorro pedir um remédio para pressão e às vezes fica com raiva se não tem aquele esquema que a gente fala que tem que passar no posto, que tem que passar em consulta para fazer um esquema bonitinho de tratamento. E isso é feito por quê? Por que a gente manda para o posto? Por que a gente manda em consulta marcada? Porque já teve um estudo muito famoso, um estudo que fizeram com o presidente dos Estados Unidos, na época de 1800 e alguma coisa, que acompanharam o presidente e ele tinha realmente pressão alta, na faixa dos 18 de pressão sistólica. E foram vendo até que ponto ele poderia ter esse tipo de pressão alta sem tomar remédio, sem fazer nenhum tratamento, e acompanhar até quando é que ele começaria a ter alguma alteração no corpo. Viram que depois de 3 meses mais ou menos, começou a alterar os exames de laboratório. E isso ele ainda não sentia nada, foram alterações de exames laboratoriais. Então o que a gente tira de conclusão? Calma, se você tem pressão alta, beleza, legal, vamos lá, vamos investigar, vai ter alguns exames que a gente usa para ver como que ela realmente está alta, se está muito alta, se exige um tratamento aí com 2, 3 remédios, tem um aparelhinho que você usa no braço, que ele vê 24 horas, 48 horas a tua pressão, para definir o melhor tratamento, mas isso tudo dá para ser feito com calma, isso tudo dá para ser feito programado, em consulta, não precisa ficar desesperado, porque novamente, igual eu falei, a própria ansiedade, o próprio medo também faz a pressão aumentar, aí o paciente olha aquela pressão alta, fica mais desesperado, fica mais nervoso e começa a ter sintomas que ele mesmo cria. Calma, lembra do que eu falei, a pressão alta de verdade que está lesionando órgãos é diferente, é um paciente que está infartando, é um paciente que está tendo derrame, que é o AVC, o acidente vascular encefálico, é o paciente que está obstruindo algum vaso do corpo, que está com dificuldade de respirar por água no pulmão, que é o edema agudo de pulmão, certo? E geralmente são pressões extremamente elevadas, né? Na faixa dos 20, 21, 22 por aí afora, tá? Eu espero que você tenha entendido, que você tenha absorvido alguma coisa desse vídeo. Eu estou tentando passar aqui um pouco mais de informação que às vezes é difícil de passar nas consultas, porque novamente, igual eu falei, às vezes a gente passa, explica, o paciente não entende nada, parece que está falando com a parede, o paciente não quer entender, não quer absorver aquilo ali. E, enfim, eu estou tentando aqui colocar um pouco mais de verdade, um pouco mais de coisa que você pode assistir com calma e entender mais um pouco sobre esse tipo de problema de saúde que a gente vê todos os dias. Fiquem com Deus, forte abraço e tchau!